Bom dia a todos os presentes. Queria agradecer mais uma vez, né, a possibilidade de mais uma vez estar aqui junto com a equipe de SME e com os representantes regionais, né, para fazer uma discussão. A minha proposta aqui é, na verdade, pontuar algumas reflexões que eu tenho feito relativas a essa questão da concepção da infância, né? E já tirei um pouquinho o ensino fundamental de 9 anos do lado, porque as nossas questões mesmo passam por uma discussão de uma infância que se estende ao tempo do ensino fundamental de 9 anos, né? A despeito ou para além do que possa falar o ECA, porque eu achei muito interessante a maneira como vem no texto, né? Então, como se fosse, já que o ECA fala que a educação, que a infância continua, nós temos que pensar na infância, né? O texto, de alguma maneira, esse texto, eu estou me referindo ao documento, né? Mais educação da reorientação curricular, mas, na minha opinião, nós temos que pensar a despeito, não é exatamente o ECA que tem que falar isso para nós, mas nós temos que compreender efetivamente que isso está para nós como uma questão, né? Então, eu construí essa minha fala de 40 minutos ou menos a partir da leitura que fiz do documento, né, desse documento que deve iluminar os trabalhos na rede, não é, que é do Mais Educação e Reorientação Curricular, e também me pautei em algumas experiências que eu tenho tido com o processo de formação na própria rede. Particularmente, uma experiência que eu finalizei, né, na DRE Santo Amaro, em que justamente a discussão passava pela questão da integração / transição, das transições, né, do ensino fundamental ao ensino, perdão, do ensino da educação infantil ao ensino fundamental. Pois bem, e uma questão que me inquieta, que tem me inquietado e que eu tenho repetido bastante isso em todos os lugares que eu vou, é relativa mesmo à maneira como nós já temos absolutamente firmado um discurso pedagógico relativo à concepção de infância e à concepção de criança. Isso fica bastante presente, inclusive no documento, na página 63, quando vem muito claramente para nós, né, que concepções são produtos de cultura e da história. Eu vou pedir licença para fazer a leitura desse trecho. Podendo ser encontradas várias formas de infância nos diversos contextos sociais. A concepção de criança também está, portanto, contextualizada em sua concretude de existência social, cultural e histórica. A criança é participante da sociedade e da cultura de seu tempo e espaço, modificando o seu entorno e sendo modificada por ele, de recriar, de ver o mundo com seus próprios olhos, de estabelecer muitas relações, de produzir cultura do grupo, as culturas infantis, por meio da expressão e manifestação das diferentes linguagens e de diferentes modos de agir. Eu arriscaria dizer que isso está presente, inclusive, nos projetos políticos pedagógicos da rede, da maioria das instituições da rede. E, portanto, esse anúncio, ele vem só ratificar uma questão
que já está posta do ponto de vista de discurso pedagógico. E a minha questão é, a produção desse discurso pedagógico, o quanto da produção desse discurso pedagógico emana dos contextos de trabalho e emana das pessoas que efetivamente trabalham com a infância e com as crianças. Dos práticos, eu estou falando. Das pessoas que circulam na prática. Né? Eu tenho uma suspeita que esse discurso pedagógico, que já está posto, né, nos textos, ele é uma produção de outras instâncias. No sentido de... ele é revelador de uma compreensão filosófica e epistemológica que não está necessariamente circulando no campo. Né? Que não conversa com o campo, na verdade. Então está na mão, eventualmente, dos especialistas, dos acadêmicos, né, dos legisladores, né, mas foge, escapa do plano daqueles que fazem, que trabalham e que deveriam não só fazer, mas pensar e fazer. Não é? Portanto, a questão que eu trago é que, quando você faz a discussão, quando que você percebe isso a que estou me referindo? Quando você reúne os 3 segmentos num processo de formação e descobre algumas coisas interessantíssimas. Como, por exemplo, as pessoas que atuam no SEI não conhecem o que acontece nas EMEIs. Quem atua na EMEI não acontece o que não sabe, não conhece, tem um dado desconhecimento a respeito das coisas que acontecem na EMEF. Esse conhecimento só transita quando as pessoas transitam pelos segmentos, pelos 3 segmentos. Daí a questão já está posta aí. Né? Já é o primeiro embaraço com o qual a gente se depara para a discussão da mesma criança. Nós estamos falando da mesma criança. Dessa criança que vai passar por todas o que eu chamo de níveis, etapas. Essa é a primeira constatação que eu tenho. Né? A imensa dificuldade de você reunir essas pessoas para tratar de uma questão que tem suas especificidades próprias dos segmentos, mas que tem muita coisa em comum e que precisaria ser discutido em comum. Por quê? Como mesmo rezam todos os nossos documentos, essa criança não deixa de ser criança quando passa da educação infantil para o ensino fundamental. Né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria pontuar. Quando eu entro nos bastidores da concepção da infância e das crianças, eu ensaiei, eu excitei uma forma para eu desvelar como que essas concepções estavam presentes nos segmentos. Eu digo isso de desvelar porque não é fácil vir. O discurso é tão forte e é tão difícil eu falar da minha prática, que em todas as possibilidades, em todas as investidas que a gente faz, para trazer efetivamente o que é, vamos dizer, alvo de inquietação, não vem. Então, você pede, por exemplo, alguns relatos, eu uso muito registro, eu gosto de trazer registro escrito, de relato, né? Ou mesmo no plano da oralidade, e vem justamente a criança que é participativa, que é
é a autonomia, nós temos que pensar a autonomia, Bom, então, daí eu peguei e fiz o seguinte exercício. Eu falei, o que está por detrás dessas concepções? O que estão por detrás alguns outros conceitos? E eu quero saber se eles têm sido discutidos. E daí eu peguei alguns termos. O que é? E me pautei, obviamente, em algumas coisas. Então, fui no Dewey, fui no Ferry Livers, fui em Brunner, e trouxe alguns termos que circulam por toda a nossa rede. O que é uma criança ter experiências no SEI? O que é as crianças terem experiências na EMEI? O que é eu prover condições de experiências na EMF? O que eu defino como atividades no SEI? O que eu defino como atividades na EMF, na EMEI e na EMF? E fui percorrendo. O que é a criança estar em bem-estar no SEI? O que é a criança estar em bem-estar na EMEI e na EMF? Como que você vê quando a criança está envolvida no SEI? Como que você percebe o envolvimento dela na EMEI e na EMF? Como que você provê o exercício da autonomia da criança? Não sei. Na EMEI e na EMF. E como que vocês têm discutido, como vocês têm pensado algumas intenções que vêm nos projetos e nos planejamentos? Preparar a criança para adaptar a criança a e trabalhar de acordo com o desenvolvimento. E daí o que a gente vai descobrindo é o seguinte. Primeiramente, a enorme dificuldade de formular algum pensar a respeito desses termos. E os próprios grupos anunciam para você com com uma maior tranquilidade, que isso não tem sido objeto de discussão nas suas unidades. Fico eu pensando, como que se discute concepção de infância e de criança se eu não toco algumas questões que estão no subterrâneo, subjacentes, aquilo que eu entendo como essas concepções, que constroem essa concepção minha de infância e de criança? Como que isso não vem? Porque daí eu anuncio uma criança participativa e preparo ela para... Eu adapto, então aparece, não sei, assim, adaptar a criança a significa fazê-la compreender aquele lugar, seguir rotinas, entender aquele espaço e aquele tempo, para ela ficar preparada para aceitar uma rotina que é contraditório com essa criança que no 7º, 8º e 9º ano vão precisar assumir um ciclo autoral.
eu tenho que rever isso. Não é? Então, vejam, se eu estou propondo um caminhar para um lugar onde essa pessoa caminhe sozinha, eu preciso entender o que eu estou chamando de preparar para. Adaptar esse sujeito a.